com Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a missão da igreja na Amazônia. E para falar sobre esse assunto, temos aqui em nosso programa a presença do cardeal Dom Cláudio Umes. Bem, cardeal, nós estamos falando sobre o trabalho que está sendo desenvolvido como um todo na igreja na Amazônia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos indígenas, né? Que isso realmente é um dos focos de trabalho de vocês, de todos nós, melhor dizendo, na Amazônia. Como é esse trabalho da igreja com os índios? Como é que ela atua com eles? Sim, a igreja esteve em toda a história, digamos assim, da Amazônia, esteve com os indígenas desde o início. Ela começou com os indígenas. Foi ela que, através dos missionários, os contactou em primeiro lugar e começou a levar a eles a mensagem de Jesus Cristo. E esse trabalho, claro, ele teve várias fases também nessa história toda. E, digamos, a penúltima fase foi a fase das prelazias, em que os territórios eram que formavam uma espécie de diocese em formação, que eram as chamadas prelazias, dioceses em formação, que eram entregues a um grupo de religiosos, por exemplo, franciscanos, jesuítas, capuchinhos. E eles, então, aquela área eram eles que evangelizavam. E isso fez com que, de fato, houvesse um progresso muito bom da evangelização, porque eles recebiam normalmente, então, missionários também do exterior, de estrangeiros, porque normalmente eram religiosos estrangeiros. E com isso se provia muito bem de missionários a missão, então, a missão que era a prelazia. Na medida que isso foram sendo transformadas em dioceses, depois do Concílio Vaticano II, começou todo um trabalho novo, claro, também com um entendimento novo da evangelização, em que se pergunta muito como é que a igreja atua também em relação à sociedade, quer dizer, por exemplo, todas as questões de justiça social, as questões, portanto, de direitos humanos, de dignidade, enfim, humana, o desenvolvimento, o direito à escola, à saúde e tudo mais. Isso tudo começou a entrar também dentro das preocupações da igreja, embora as prelazias também sempre tenham trabalhado muito, sobretudo a educação e a saúde. Normalmente você via nessas missões um colégio, escolas, portanto, e também espécie de hospitais iniciais, quer dizer, havia o trabalho das irmãs nos hospitais, os padres nas escolas, isso sempre houve. Mas, a partir do Concílio Vaticano II, digamos, na segunda metade do século passado, entrou toda uma nova mentalidade da relação da igreja com a sociedade, em que a igreja também via que ela tinha necessidade de chamar a consciência também à sociedade para que ela fosse justa para com todos e não apenas uma parte fosse, digamos assim, a beneficiária de tudo aquilo que era o progresso. Não, todos têm direito a esse progresso. Então a igreja começou a trabalhar também muito nisso. E nisso a evangelização dos índios então também foi acompanhando. Hoje há digamos, esse novo ingrediente que está sendo trabalhado agora, mais forte do que antes, mas isso o Concílio Vaticano II já nos tinha falado sobre isso, que é a questão da inculturação, ou seja, é necessário inculturar a fé. Então os indígenas eles têm a sua história, são história de milênios. Aqui aqui no Brasil existia gente aqui há 12 mil anos atrás, no mínimo, porque já se tem escavações arqueológicas que mostram isso. Que comprovam isso. Exato, né? Portanto, são milhares e milhares de anos que aqui vivia gente, e, portanto, que tinha a sua cultura, também tinha as suas religiões, ou seja, a sua forma de se pôr em contato com as entidades divinas, com a transcendência, enfim. Tudo isso eles trouxeram, embora aqui no Brasil fosse tudo uma cultura transmitida oralmente. Aqui os indígenas não tinham escrito, não tinha praticamente, digamos assim, objetos culturais, enfim, muito pouco em todo caso.
E tudo era transmitido através da fala, oralmente transmitido. Inclusive, não há escritos daqueles tempos. Inclusive o padre Anchieta, né, canonizado agora, teve um papel muito importante, né, o jesuíta, porque Sim. ele fazia esse trabalho, ele transcreveu. Exatamente, ele começou a transcrever, começou a fazer até um dicionário, uma gramática do Tupi, Guarani, Tupi, enfim. E isso tudo começou a facilitar com que se pudesse também pôr por escrito tudo isso. Mas o que eu estava dizendo sobre a evangelização enculturada era exatamente que essas tradições orais, que foram naturalmente também sendo adaptadas através da história dos índios, certamente, mas isso que esses índios de hoje têm como tradição oral, como suas convicções religiosas, tem que ser por nós também ouvidas e tem que ser por nós analisadas, e para que se possa ver o que há de verdadeiro e de bom nessa cultura, nessa religião dos indígenas. Não se pode simplesmente ir lá e ignorar totalmente a cultura deles, a história deles, a religião, e começar a implantar ali a Igreja Católica. Não, nós temos que conversar, nós temos que refletir juntos, e aquilo que há de bom e de verdadeiro nessas culturas tem que ser assimilado. Isso que a Igreja diz, você pode ser cristão sem deixar de ser chinês, você pode ser cristão sem deixar de ser italiano, você pode ser cristão sem deixar de ser índio. Quer dizer, como, portanto, inculturar a fé na cultura e na religião. É um respeito à cultura. Exatamente. Isso eu vi agora, por exemplo, agora eu estive faz 15 dias, eu estive em São Gabriel da Cachoeira, nós subimos até Iauareté, que é uma grande missão antiga dos salesianos já lá na Boca do Cachorro, como se chama aquela parte do norte do Brasil, do Amazonas, que encosta na Colômbia. Ali era 9 de São Gabriel da Cachoeira, nós fizemos 9 horas de voadeira até chegar lá de Rio, 9 horas de viagem. E ali havia uma semana de catequese enculturada com os catequistas índios. Estavam ali uns 60 índios, senhoras, senhores, jovens, enfim, e alguns já de idade. Lá nós encontramos, por exemplo, um catequista antigo, que já é um índio, que já há 48 anos ele é catequista. Olha que interessante. Ele é um homem isso. que é doutor em catequese, porque ele dá um show quando ele fala sobre catequese. Tem 77 anos. E ele sabe como lidar com os índios, né? Então, eles Esse é um missionário, claro. né? Então, eles, nessa semana de catequese enculturada, eles procuram trazer os valores da cultura dele, da religião deles, trazer, analisar e ver o que se pode integrar na igreja como fé cristã. Porque a verdade é uma só. Se eles têm elementos de verdade, se eles têm elementos de coisas boas, tudo isso pode ser integrado, pode ser assumido. E também a própria expressão da igreja ali. É isso que o Papa Francisco chama de um rosto amazônico, ou seja, a própria liturgia e tudo mais. Tem que também trazer para dentro elementos culturais de lá, porque a nossa liturgia romana tem elementos culturais da antiga Roma, da antiga Grécia, etc., e de Jerusalém, da parte judia. Tudo isso que veio e que formou a igreja enculturada na cultura europeia. Só que aqui nós não temos cultura europeia, aqui nós temos culturas indígenas. Então, como fazer isso? Como fazer que, sem trazer a cultura europeia para cá, como fazer uma liturgia realmente que seja uma liturgia indígena? Como exprimir toda a questão da prática da fé na vida de todos os dias, através daquilo que é a vida milenar e multimilenar desses indígenas. Então, isso é um trabalho muito grande que nós estamos enfrentando assim, como um grande desafio, digamos assim. E é muito bonito. Realmente, eu estive lá, eu me encantei com aquilo que é esse povo lá, porque aquela região lá, 95% da população são índios. Sim. 95%, lá no norte do Amazonas, do estado do Amazonas. Que é a maioria, né? Exatamente. Sim. Quer dizer, no século XVI, que podemos dizer assim, que a igreja ela tinha um foco em salvar só almas. Agora ela procura, além disso, lógico, fazer todo esse trabalho de evangelização, ela procura entender e compreender como é que eles vivem, como é que eles atuam no meio deles. E também, que o senhor citou agora aqui, né? Esse índio de 48 anos, ele acaba sendo um exemplo para ensinar a igreja a como lidar com eles. Justamente, exatamente. Sim. Embora eu não diria assim tão politicamente, tão radicalmente,
Naquela época, em 1600, eles só salvavam almas. A igreja sempre esteve preocupada, tanto assim que a igreja sempre se ocupou muito dos pobres. Isso é a história da igreja toda, ela está cheia, é um exemplo muito grande. Tanto assim, basta citar São Vicente de Paulo, que era mais ou menos daquelas épocas. Então, a igreja sempre se ocupou muito dos pobres, e muitas vezes foi a única instituição que se ocupava dos pobres. Portanto, não era só a alma. Mas hoje nós temos uma concepção, certamente, como você diz, muito mais clara sobre isso, da questão dos direitos humanos, a questão da dignidade humana. Isso nós hoje temos muito mais do que tinha na época. A sociedade tinha uma outra concepção na época. E nós hoje temos muito mais. E a igreja sabe que ela, de fato, tem que batalhar nesse campo também, e mostrando como na verdade, Jesus Cristo salva o homem todo, e não apenas o espírito, o espiritual. Não, é o homem todo, porque nós todos estamos destinados a um dia ressuscitar dos mortos. O nosso corpo fará parte dessa salvação também. A gente pode citar aqui que o amor é uma linguagem universal, quer dizer, então a gente vem trazer o amor também, né? Não podemos esquecer disso. Com certeza. Para as outras culturas. Exato. Né? E aí está um elemento, por exemplo, para se analisar, digamos, essa cultura, o que ela tem de valores que exprimem o amor? Que exprimem o amor uns para os outros, que exprimem solidariedade, que exprimem cuidado dos mais pobres, que exprime amor às divindades, ao transcendente, como a um Deus que é Pai, enfim. O que nós encontramos na religião dele? Tudo isso tem que ser assumido, tudo isso não pode ser simplesmente assim jogado fora para trazer aquilo que nós trazemos da Europa, ou trouxemos da Europa, embora nós já nascemos aqui no Brasil. Não, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque muitas vezes a imprensa em geral fica assim, não, a igreja é assim, assim. Isso quer dizer que a igreja está se abrindo mais? A igreja está mudando sua forma de pensamento? A igreja progride, claro, mas a igreja progride. E isso eu, por exemplo, na minha idade, eu tenho 80 anos, eu fui padre já antes do concílio, bastante. Em 58 já era padre. Portanto, eu conhecia a igreja como ela era antes do concílio. Se eu penso para trás, naqueles tempos, como é que era a igreja, e o que mudou através do concílio Vaticano II e depois o desenvolvimento de tudo isso, são coisas realmente gigantescas, o que mudou. O que não mudou é a mensagem de Jesus Cristo, isso sempre é a mesma, mas ela responde a uma realidade histórica, ela tem uma história. E também a igreja, isso é claro, isso é doutrina da igreja, que a igreja também ela progride na compreensão da mensagem de Jesus. A igreja vai progredindo, vai compreendendo melhor, vai trazendo novos elementos, aprofundando, porque a própria história faz com que a igreja descubra novos valores dentro daquilo que Jesus Cristo viveu, foi e falou. Então há realmente um progresso. E se fala de um progresso dos dogmas, por exemplo, os dogmas que é a coisa mais definida, já digamos assim, da doutrina. No entanto, um dogma pode ser enriquecido com novas compreensões, com novas pesquisas, etc. Pode ser enriquecido. E se você traz um elemento novo para dentro, todo o conjunto, de alguma forma, também é afetado por esse novo elemento que você traz para dentro, sem mudar o conteúdo do dogma. Então, existe de fato um progresso. E o Espírito Santo, Jesus mesmo diz, o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. É aos poucos, através da história, que o Espírito Santo ajuda a igreja, como agora certamente deverá estar ajudando lá no sínodo, a igreja a pensar as coisas, os desafios do tempo de hoje. Com certeza. Nós vamos falar isso hoje no quarto bloco aqui no Programação Nacional, com certeza, sobre o sínodo. E no próximo bloco nós vamos saber a postura do Papa Francisco sobre o trabalho da igreja na Amazônia. Nós voltamos já.